Hello, my students. Good morning, good evening, or good afternoon. Eu não sei que horário que você vai estar vendo esse vídeo, se é de manhã, tarde ou noite. Eu sou o professor Fábio e estamos com mais uma aula de língua inglesa. Dessa vez a gente vai começar com um tema que eu acho muito chatinho, que é a comparação entre o Present Perfect e o Simple Past. E para isso, gente, eu não vou ensinar a estrutura do Simple Past, eu não vou ensinar a estrutura do Present Perfect. Eu tenho 2 vídeos sobre isso, inclusive, eu aconselho que vocês deem uma procurada. Aqui tem os vídeos sobre o Present Perfect e o Simple Past. Vejam os dois. E se você tiver alguma dúvida, volte neles antes de você vir para cá. Por que que a gente faz essa comparação? Por que desse vídeo? Qual a razão dele, afinal de contas? Em português, eu ter que explicar um pouco falando de português. Nós temos alguns tempos do passado. A gente normalmente conhece mais de cabeça os tempos do chamado modo indicativo, que é o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, mais que perfeito e o futuro do pretérito. O inglês tem equivalentes para isso. Se nós pensarmos no Simple Past, por exemplo, nós temos o equivalente ao pretérito perfeito e o Present Past Perfect seria o equivalente ao pretérito mais que perfeito, e a gente vai encontrando isso em todas as formas de passado em inglês. Até acho que não vejo nenhum grande problema. O que confunde mesmo é quando nós chegamos no chamado Present Perfect. Por quê? Ele tem o nome de presente, mas ele não se refere ao tempo presente. Ele se refere ao passado. E por que tem esse nome? Por que Present Perfect se chama Present Perfect, sendo que ele não é seu presente? Porque ele utiliza uma estrutura de presente. É o verbo to have, ou has, no caso, depende de qual for a pessoa, mais um particípio. E ele é usado para um tipo de situação que a gente não tem uma forma verbal no português que justifique isso. E é aqui que nós temos o nosso primeiro problema. Em português, a gente não tem, que não seja por contexto, a necessidade de dizer o seguinte: ontem choveu. Eu digo isso aqui, por exemplo. Em inglês, se eu disser it rained tomorrow, yesterday, e it has rained, eu tenho 2 coisas diferentes. Se eu digo it rained tomorrow não, yesterday, não pode nem ter chovido amanhã, it rained yesterday, choveu ontem. Beleza, choveu ontem, não tem problema nenhum. It has rained, eu estou dizendo que choveu, e eu tenho algum indício, por exemplo, o chão está molhado, ou algum lugar teve cheia, ou caiu uma árvore. Então eu tenho algum indício dessa chuva. Então nós dizemos o seguinte: o Present Perfect é o passado com reflexo no presente. Já o Past Simple é o passado finalizado. Parece fácil isso, mas não é tão simples assim. Por isso, na aula de hoje, a gente vai comentar um pouquinho das diferenças entre os dois. Então, o que muda do Present Perfect e do Simple Past ou Past Simple? Os nomes podem variar. Então, quando eu falo Present Perfect, vamos começar aqui com um exemplo. Karen is making some coffee. Então, Karen está fazendo um pouco de café. Quando eu penso nisso, utilizando o Present Continuous, eu estou dizendo que neste momento ela está fazendo café. Ela não começou a fazer café agora, mas nesse momento ela ainda não terminou de fazer o café. Isso, Present Continuous. E aí, Karen has made some coffee. Então estou dizendo que Karen fez um pouco de café. E aqui que nós temos uma coisa interessante. Se ela fez um pouco de café, então eu tenho o café pronto. Eu poderia utilizar o Past Simple aqui? Vocês vão descobrir que talvez sim. Mas em inglês ele gosta de complicar um pouco o meio de campo.
E cuidado, gente, nunca, jamais, isso é uma coisa que muita gente quando está aprendendo inglês, sobretudo pessoas que fazem aquela coisa de traduzir do inglês para o português, isso não é legal, mas a gente, inclusive eu ensino aqui para vocês desse jeito, because some people learn easily for this way. Quer dizer, algumas pessoas aprendem por esse caminho mais fácil. For me it's a bit difficult, but for you maybe it's okay. Então, não tem problema se para você for ok. Então, quando eu digo que Karen has made some coffee, eu estou dizendo que ela preparou um pouco de café e eu tenho café pronto. On the other hand, she made some coffee and it's ready now. Veja que não é a mesma coisa que eu disse antes. Só que notem o seguinte. Quando eu utilizei o present perfect, eu não precisei do complemento. Aqui eu estou dizendo she made some coffee and it's ready now. E ele está pronto agora. Então o que eu precisei falar aqui? Eu precisei dizer que agora ele está pronto. E isso é importante. O present perfect, ele não me exige explicar algumas coisas. Já o past simple ele precisa. Ou simple past. E de vez em quando eu vou trocar os nomes. Tá? De vez em quando eu vou falar past simple, de vez em quando eu vou falar simple past. É a mesma coisa. Então, vamos retomar aqui um conceito básico de present simple. Present simple, do present perfect. Present perfect, sempre que você tiver uma situação do passado que já foi finalizada e essa ação, essa situação do passado tem algum reflexo hoje, no tempo presente. This room has cleaned and there is no dirty. Esta sala foi limpa. Ou alguém limpou essa sala e não há nenhuma sujeira. Então, é isso que eu tenho chamado de present perfect. Aqui no caso, tem essa segunda parte da frase, que ela só é um complemento para te criar um contexto, mas se eu tiver só this one has cleaned before, no caso, se só foi limpa antes, quer dizer que eu sei que alguém limpou essa sala. Antes de eu chegar, antes de agora, porque ela ainda está limpa. Então note que quando eu estou utilizando o present perfect, eu sei que a sala está limpa porque alguém limpou antes de eu chegar. Se eu dissesse isso, por exemplo, aí eu teria que utilizar muito provavelmente alguma outra forma, sei lá, the room was cleaned. Seria um caso aqui. I met Helen yesterday at the party and we talked a lot about our school time. Agora vamos falar um pouquinho de past simple. O past simple, ele é, como a gente chama no português, o nosso pretérito perfeito. Se você gosta de gramatiquez, ele é o equivalente ao pretérito perfeito. O que eu quero dizer com isso? São ações do passado que elas já finalizaram naquele tempo passado. E acabou. Então eu digo assim, eu encontrei com ela ontem, na festa, e nós conversamos um bocado sobre o nosso tempo de escola. E acabou aí. Morreu aí a ação. Se por algum acaso fosse assim, I've met Helen yesterday, and now we are engaged, por exemplo, nós estamos juntos, nós estamos namorando, uma coisa assim, beleza. Mas não é o caso. Eu só encontrei com ela ontem e bati um papo. Só, morreu aí. Então, quando eu tenho past simple, que o paradigma do past simple é o final ed, ou no caso do verbo to meet, que é o verbo encontrar, ele é um verbo irregular, e o verbo to talk é um verbo regular, então por isso que é o talked. Então, I met Helen yesterday. Eu encontrei com ela ontem. E aí você também tem uma coisa aqui que muitas vezes você não terá no
Present Perfect. Não é que ele não vai ter, vocês vão ver que tem algumas formas dele que vai aparecer, que é a questão de quando aconteceu. Quando essa ação aconteceu de fato. No Present Perfect não é obrigatório, não é essencial eu dizer quando aconteceu. No Past Simple, o quando aconteceu ele é mais importante, na maior parte das vezes. Mas vocês vão ver alguns exemplos aqui que quebram um pouquinho essa regra geral. Mas, no geral, entendo que se eu tenho um tempo passado, ele é importante. Então vamos ver aqui esse exemplo do Matthew. Se eu tenho uma ação que ela começou no passado, ela terminou, vamos imaginar que ela terminou no passado, e ela continua a acontecer algumas vezes, ou tem um resultado que é a continuidade dessa ação, nós utilizamos o chamado Present Perfect. Então, Matthew has started as an attorney for 5 years. He loves his job. Então, eu diria que o Matthew, ele começou como um advogado há 5 anos. Ele ama o seu trabalho. Então, o que eu quero dizer? Lá atrás, ele começou a trabalhar como advogado. Então, ele já começou, a ação de começar já terminou. Qual que é o resultado hoje? Ele continua como advogado. Então, uma coisa que é interessante quando eu penso no Present Perfect é que eu sempre tenho uma ideia de continuação. E aí uma coisa que pode ajudar vocês um pouquinho, quando a gente fala de Present Perfect, é o seguinte. Há algumas maneiras de você identificar o Present Perfect. Primeiro, eu tenho que imaginar, no contexto da frase, qual é a continuidade lógica daquela ação. Então, por exemplo, se eu comecei a minha ação no tempo passado, a minha frase me diz que eu continuo a fazê-la, ou que ela me deu algum resultado, ou que eu ainda não terminei porque ela foi interrompida em algum momento. Aí, no caso, nós estamos entrando em Present Perfect Continuous. Então, tem essas 3 situações que podem acontecer. Segundo, se eventualmente eu precisar dizer quando algo aconteceu, aí que nós temos a questão do since e do for, é quanto tempo aconteceu essa ação a partir de hoje. Então, hoje é minha referência. Então, guardem bem isso. Present Perfect, ele não tem assim muita ênfase no quando. O importante é que a ação aconteceu para te dizer que ela tem um resultado hoje. Se ela for marcar tempo, como no caso aqui do Matthew, vamos voltar aqui, eu sei que a ação dele aconteceu há 5 anos, para trás de hoje. Então a gente está na gravação dessa videoaula em 2021, ele começou como advogado em 2016. Então de 2016 para frente, ele continua como advogado. E isso não mudou. E aí vamos ver um outro caso em que isso é um pouquinho diferente. Quando eu tenho uma ação que ela aconteceu num período determinado de tempo, eu utilizo o passado simples, ou past simple ou simple past. Então, ela aconteceu e acabou naquele tempo e não tem mais conversa. Então, eu tenho Josh worked as an attorney from 1985 until 2018. Now he's retired. Então, Josh trabalhou como um advogado. Na verdade, é attorney, tá faltando um R aí. Finge que tem um Rzinho aí. Eu não vou corrigir agora no meio da aula. Attorney de 1985 a 2018. Agora ele está aposentado. Então, quer dizer, ele não trabalha mais como advogado. Mas ele trabalhou de 85 a 2016. Então, essa ação durou esse tempo. E alguém pode perguntar, mas professor, eu não precisaria utilizar o Past Continuous? Não. Past Continuous eu só vou utilizar quando eu falar de duração
duração da minha ação. Na verdade, eu estou aqui falando uma ação o tempo que ela acabou. Ela já acabou essa ação. Eu não estou falando que ele ficou trabalhando durante esse tempo todo como advogado. Eu só estou situando em que período essa ação aconteceu. Isso é um período de tempo. Mas eu poderia usar o past continuous também, não faria muita diferença não. Eu poderia utilizar Josh was working as an attorney from tal data a tal data. Poderia utilizar também. Não ficaria muito diferente do que está aqui, mas a explicação é a mesma. Se eu tenho um past simple, eu tenho uma ação que acabou num tempo determinado. É isso e ponto. Agora vamos começar com alguns usos que a gente muitas vezes não está ali nos usos recorrentes quando vocês estão aprendendo sobre o Present Perfect. Quando a informação é muito nova, ou ela é uma ação recente, ou seja, é alguma coisa que acabou de acontecer. Nós chamamos isso aqui em inglês de passado recente, ou recent past. E olha que coisa interessante. Por que a gente precisa de um passado recente? Qual que é a lógica disso? Lembra que o present perfect é uma ação no passado com efeito no presente? E normalmente as ações de passado recente, elas já têm um efeito muito imediato. Então, last week I've sold my car. Now I will go to work by bus. Então, semana passada eu vendi meu carro. Agora eu irei trabalhar de ônibus. Porque eu vou pegar um ônibus para ir trabalhar. Gente, vocês estão percebendo que quando eu estou falando, por exemplo, I've sold, eu não estou colocando assim, eu tinha vendido. Essa aqui é uma coisa que eu preciso sempre reforçar com vocês. Se você precisa traduzir para poder gravar, e não é uma coisa que eu recomendo muito, prefiro que vocês tentem pensar just in English. Nunca peguem verbo to have mais o particípio e façam como se fosse no português. Tinha saído, tinha passado, porque isso em português equivale a uma outra coisa. Quando eu digo semana passada eu tinha vendido o meu carro, agora eu irei. Esse tinha vendido me dá uma ideia de ordem. Eu tinha vendido e agora eu irei. Então quer dizer que eu poderia dizer, inclusive em português, inclusive isso aqui acaba sendo até um erro, eu poderia dizer, semana passada eu vendi. Então, quando acontece isso, gente, não é legal. Sempre interpretem como um passado simples. Pode ser pretérito perfeito, imperfeito, nesse sentido, não faz muita diferença. Então, quando eu digo aqui, last week I've sold my car, quer dizer, semana passada, é um passado recente. O que determina o que é recente ou não recente? Eis a grande pergunta. Quem determina isso é você, caro usuário da língua. Porque depende muito do contexto. Por exemplo, vender um carro há uma semana é recente. Agora, se eu pensar num fato histórico de 50 anos, também é recente. Então a gente tem que pesar um pouco a mão nisso. Eu considero sempre recente aquilo que dentro do contexto é considerado pouco tempo. Há uma hora, por exemplo, acabou de acontecer uma batida de carro, uma hora é recente. Agora, o past simple costuma ser utilizado da mesma forma. Como nós tivemos o exemplo lá no começo com a Karen fazendo café. E isso é muito comum no inglês americano. Então, quando eu tenho passado recente, o americano costuma muito usar o past simple no lugar do present perfect. Só que para isso, você tem que ter um contexto já consolidado. Então aqui, my car was repaired. It's okay now. Meu carro foi consertado. Ele está bom, ele está bem agora. Eu preciso de alguma coisa na minha frase, ou no meu contexto, que me diga o que está acontecendo aqui. É o que eu tenho nessa frase. Eu tenho alguma ligação para que eu possa utilizar como passado recente. Senão, eu teria que dizer my car has been repaired. No caso, present perfect com voz passiva, has been repaired. Então, cuidado, gente. Se você for usar de forma americana, eu só posso utilizar se houver
uma construção ou um contexto que me indique isso. O britânico não gosta muito disso daqui. E o americano também aceita a forma como nós usamos, como se usa o present perfect para indicar esse tipo de situação. Ele poderia utilizar também my car has been broken, my car has been repaired. Poderia utilizar também tranquilamente, sem nenhum prejuízo, sem nenhum problema. Agora, vamos imaginar que eu tenho uma ação que aconteceu antes de hoje, mas eu não sei quando, ou não é importante dizer quando ela aconteceu. Present perfect. I met my sister, but I haven't met her son. Eu encontrei minha irmã, mas eu não encontrei o filho dela. O que importa aqui? Que eu encontrei ela lá no passado. E que eu não encontrei o filho dela. Quando isso aconteceu, não importa. Então, o present perfect são ações cujo quando não é importante. Se eu tenho um passado que o quando é importante, present perfect, sem erro. Agora, se o meu evento não é recente, como aconteceu lá no caso anterior, eu não posso usar o present perfect. Porque normalmente quando o evento não é recente, o que a gente entende no inglês? São eventos já concluídos. A não ser que este evento continue a gerar resultados, aí eu vou utilizar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, Shakespeare wrote several famous pieces and poems. Então, Shakespeare escreveu muitas peças famosas e poemas. Vou poder colocar plays aqui no lugar, acho que plays até ficar melhor. Então, Shakespeare escreveu muitas peças e muitos poemas. Ele escreveu lá no passado. E isso é um fato, isso é um evento que faz muito tempo, ele não é recente. Ele é o contrário do que a gente viu lá com a ideia de tempo recente. E se minha ação não acabou? E aí? Eu fiz uma ação no passado. Por alguma razão ela não terminou. Seria equivalente ao que a gente chama em português de pretérito imperfeito. É por isso que a gente não considera isso daqui como ter e tinha mais o particípio da outra coisa. Então, present perfect quando a minha ação não terminou ou quando ela ainda traz algum tipo de resultado. Então vamos lá. I clean a part of my home, but I need to finish it because my mom is going to visit me. Eu limpei uma parte da minha casa, mas preciso finalizá-la, no caso a limpeza, because my mom is going to visit me, porque minha mãe está vindo me visitar. Então eu não terminei de limpar ainda, mas eu continuo, eu vou limpar. O resultado da minha ação é, eu vou continuar a limpar antes que minha mãe chegue. Então eu não vou utilizar o past aqui. Eu não vou dizer I clean a part of my home, a não ser que eu não vá limpar mais, a não ser que eu não vá continuar a minha ação. Aí eu terminei e não vou limpar mais pro resto do dia, pro resto da semana. Quando a minha ação já está finalizada, e é aqui que vai ter diferença, que eu passei para vocês lá do rain, eu utilizo sempre o passado simples. Não o present perfect, jamais vou usar o present perfect aqui. Então, it was rainy last night. Estava chuvoso na noite passada. Ou ontem, yesterday. Estava chuvoso. Eu não poderia utilizar it has been rainy. Eu não poderia. Porque não faria sentido. Porque se eu tivesse dito assim, estava chuvoso ontem, isso me indica que a ação foi recente. Não é o caso aqui. Quando eu tenho esse passado finalizado, que é o que está aqui, last night, por exemplo, normalmente eu vou ter esses termos. This week, last May. Então, this é alguma data, this hour, this May, this year. Last quer dizer que é o passado, é o último, em maio passado, no último mês de maio. When I was, quando eu tinha. Aí você pode especificar a idade. When I was younger, quando eu era mais novo. When I was a student, quando eu era um estudante. When I was a kid, quando eu era uma criança. Aí você escolhe. Today, que é hoje. Então quer dizer, posso colocar essa expressão
Eu finalizei hoje. Yesterday, que é ontem. In acompanha anos. In 1996. 10 years ago. Este ago é sempre na marcação do tempo. Então, 10 hours ago, 5 minutes ago. Nenhum problema até aqui. Isso sempre utilizado para acompanhar o passado finalizado. Quer dizer que só posso usar isso em Simple Past? Não. Com exceção do ago, que vai ser mais frequente em Simple Past. I saw John last week. Eu avistei o John na semana passada. Agora, quando eu vou ter o passado não finalizado ou com resultados e eu precisar indicar o tempo, eu vou ter duas palavras que vão ser utilizadas para isso. Ou since, que é a partir de que dia até hoje, de que época até hoje, ou for, que é de hoje para trás. Então, since Saturdays, desde sábado até hoje. For 10 days, de hoje eu regresso 10 dias. Então, essa é a lógica aqui no inglês. Isso também exige present perfect. São palavras que o present perfect usa com muita frequência. E eu digo, I've seen John since January. Qual a diferença, por exemplo, disso aqui é saw John last week e I've seen John since January? Qual vai ser a diferença aqui? Quando eu digo que eu não tenho visto o John desde janeiro, quer dizer que eu ainda vou vê-lo. Eu pretendo vê-lo ainda. Pelo menos essa é a minha ideia. Se eu tivesse dito, I didn't see John since January, from January until now, quer dizer que eu talvez não pretenda vê-lo. Eu vi o John da última vez em janeiro, seria isso. E vamos pegar esse último slide. Vamos comparar essas duas situações. I don't know where Lisa is. Haven't seen her. Eu não sei onde Liz está. Eu não a vi. Quando eu digo I haven't seen her, quer dizer, eu não a vi recentemente. Eu não vi nesse momento. Eu não sei onde ela está agora. I don't know where Lisa is. I didn't see her. Então, eu não sei onde ela está. I didn't see her. Porque eu não vejo ela faz algum tempo. Essa vai ser a diferença. O inglês americano, no caso, vai preferir a segunda construção, inclusive. Mas tem diferença, quer dizer, até agora eu não sei onde ela está. Nesse segundo aqui eu não sabia porque faz muito tempo que eu não a vejo, provavelmente. Então, gente, basicamente, essas são as diferenças que vocês precisam saber sobre o Present Perfect e o Past Simple. Se você tem dúvida sobre estrutura, se você tem dúvida sobre forma, veja os vídeos anteriores, reveja sobre tudo do Present Perfect, para a gente poder comparar. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e nos vemos na nossa próxima aula.